amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Nós estamos hoje propondo responder um dos e-mails que recebemos do nosso querido companheiro Rômulo Cedrais, que ele coloca aqui o seguinte: Olá, Severino Celestino, tenho aprendido muito com seus vídeos no YouTube, muito obrigado. Espero que nosso Deus possa permitir que você ainda muitos anos de vida e saúde para continuar nos ajudando na nossa evolução espiritual. Gostaria de dizer a você, meu irmão, que eu apenas procuro estudar com aqueles que têm dúvida, porque nós aprendemos juntos, a ideia é essa. Aí você coloca aqui, mas ainda tenho milhões de dúvidas. Quem não as tem, né? Duas delas são: se o Espiritismo diz que o Espírito só faz evoluir, então isso significa que o Espírito novo já nasce mal? Porque existem pessoas más. E se o Espírito nunca regride e ela é uma pessoa má, então significa que os Espíritos já nascem maus? Bem, vamos tentar responder isso segundo dois pontos básicos. O Gan Eden, ou Jardim do Éden, como está lá no livro do Gênesis, capítulo 3. E vamos falar um pouquinho da questão 115 do livro dos Espíritos, que os Espíritos são criados simples e sem conhecimento. Mas o próprio livro do Deuteronômio, ele fala que Deus colocou em nossas mãos, em nossas vidas, dois caminhos. O caminho da vida, da felicidade, ou da morte e da infelicidade. Então, quando você nasce, quando você começa a sua existência, você tem uma vida simples e sem conhecimento. Não significa que é uma vida de maldade, nem uma vida de praticar coisas más. Apenas como a criança que nasce e ela pode até se suicidar porque ela não tem conhecimento de absolutamente nada. Ela pode colocar a mão numa tomada, ela pode pegar num fio escapado, numa serpente, numa víbora, porque para ela aquilo não tem significado absolutamente nenhum. Por quê? Ela não é má, ela é apenas desinformada. Essa é a questão. Então nós não nascemos, como você diz, já nasceu mal? Não. Nascemos simples e sem conhecimento. Questão 115 do Livro dos Espíritos, e simboliza Adão e Eva no paraíso, que eles, como diz o próprio Gênesis, eles estavam nus e não viam. Quer dizer, eles não sabiam o que era nudez, porque eles não eram cegos, mas eles, como os animais no campo, eles estão nus, mas eles não sabem nem o que é nudez, nem vestimenta, não tem nenhum conhecimento disso. Nós, antes de conhecermos as questões, aí vem a simbologia do famoso fruto do conhecimento do bem e do mal, que aí é a visão que eu diria para você, é o despertar da consciência, que quando você começa a conhecer, daí vem a ideia da árvore do conhecimento do bem e do mal, que depois que eles assimilaram esse conhecimento, eles souberam, agora não viram, mas souberam, tomaram consciência de que estavam nus e foram se esconder. Então, até conhecer a verdade, eles não podiam ser responsáveis por aquilo que eles não conheciam. Essa é a primeira questão. Então, ninguém nasce mal. Aí você diz assim, por que existem pessoas más? E se o espírito nunca regride e ela é uma pessoa má, então significa que já nascem mal? Não, isso aí mais ou menos eu já tentei responder para você, baseado nessa metáfora da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá tão bem retratada no livro do Gênesis, e como diz a questão 115 do livro dos Espíritos, que nós somos criados por Deus, simples e sem conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. E aí você diz assim, e no caso de feitiçaria, como é possível um espírito ou encosto, como muitos chamam, ter o poder de fazer mal a alguém, ou fazer o bem? Como vemos pessoas que fazem pacto para alcançar o sucesso, esses espíritos têm poderes?
aguardo ansiosamente por essa resposta. Obrigado. Olha, querido, tudo na nossa vida é sintonia. Ou você sintoniza com o bem, ou você sintoniza com o mal. Então, semelhante atrai semelhante. Se você está num patamar superior, você não é atraído por uma tendência inferior. É nesse sentido, baseado numa lei que está no Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, que nós sabemos e conhecemos que essa lei, ela tanto é material, ou com base nas coisas materiais, tecnológicas, como também nas coisas espirituais. Então, a visão nessa questão de fazer o bem ou fazer o mal está em quem gosta de fazer o mal e em quem gosta de fazer o bem. É a escolha. Jesus disse que o caminho da perdição é largo. E o caminho da espiritualidade é estreito. Porque para você atingir o caminho da espiritualidade, você tem que quebrar muitas sintonias, tem que deixar de lado muitas questões de inferioridades que podem fazer com que o seu espírito não atrase, mas retarde a sua evolução. E tudo é baseado na lei de causa e efeito. Você sabe que nós somos atraídos por aquilo que faz parte das nossas simpatias. Daí porque numa festa, por exemplo, que hajam vários profissionais, vão se encontrar os engenheiros com os engenheiros, os médicos com os médicos, os advogados com os advogados, os motoristas com os motoristas. Então, cada classe se atrai naturalmente pela conveniência da sintonia profissional. No espiritual é a mesma coisa. Os espíritos superiores não são nunca levados a praticarem o mal. Já os inferiores, que vivem nessa sintonia inferior, eles podem realmente serem levados a fazer pactos com aquilo que faz parte da sua simpatia, dos seus votos, do seu desejo, da sua inferioridade espiritual. Não saia daí, porque nós vamos continuar na segunda parte do nosso programa, se Deus assim o permitir.